Jeremias capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 13. O sermão vai ser bem rapidinho. É realmente uma reflexão. Fala de um chamado pastoral. Talvez seja o único dia que o pastor, ou que os pastores, eles se sentem à vontade para falar algumas coisas que nós não devemos falar durante o dia a dia, porque fica parecendo que é legislação ou autolegislação. Mas num dia onde nós comemoramos, como Igreja Batista Brasileira, a Convenção Batista Brasileira, celebra o segundo domingo de junho como o dia do pastor. Então é uma oportunidade que nós temos de refletir algumas questões com a igreja. Recebi uma pessoa lá em nossa igreja, na igreja que eu era pastor em Salvador, uma menina queridíssima, uma menina de Deus. E no primeiro mês ela chegou e me disse: pastor, aqui está o seu dízimo. Eu disse: não, minha irmã, dízimo é lá no culto. Ela disse: não, pastor, é o dízimo sacerdotal. Eu disse: como assim? Ela disse: eu fui ensinada na minha igreja que eu vim, lá da Cidade Baixa, que todo mês eu preciso dar o dízimo do sacerdote. E quando ela me contou aquilo, meu coração doeu. Ela é uma moça, uma entidade bem respeitada, uma entidade federal, um bom recurso. Eu fui ensinar a ela que aquele dinheiro não era do pastor. E insisti muito com aquela moça e ela me disse assim: pastor, eu não quero saber se o senhor quer ou não quer. Eu quero ficar em paz com a minha consciência, porque eu quero devolver aquilo para aquele que tem sido uma bênção em minha vida. Eu conversei com a minha liderança e todo mês eu chegava alguns dias, na segunda-feira no gabinete, ou na terça, estava embaixo da porta um envelope com o dízimo sacerdotal. Eu não abria, a liderança vinha, eles pegavam o recurso, contavam na minha frente e nós colocávamos no Ministério da Ação Social. Eu saí da igreja, eu não sei onde está aquela moça, mas eu não aceitava aquele dinheiro, mas eu fico pensando, por que as coisas erradas as pessoas aprendem tão facilmente? E as coisas certas as pessoas têm tanta dificuldade de aprender? Por que a gente prega tanta coisa que a Bíblia diz e as pessoas têm tanta dificuldade de praticar? E às vezes você ensina uma heresia e a pessoa aprende rapidinho e não quer esquecer mais nunca. Então esse texto está falando de um moço. Eu queria que você acompanhasse comigo a leitura, e eu vou falando como fiz de manhã, tentando fazer uma exegese breve. Essa é uma fala de uma pessoa. Essa pessoa é um profeta. Esse profeta, ele tem, para o contexto dele, ele tem uma idade muito baixa. Para o contexto dele, ele é considerado ainda um adolescente. Esse moço é chamado de Jeremias. A palavra Jeremias significa aquele que Deus exalta. Então Jeremias é um moço que você vai encontrar variações pela parte dos teólogos, mas boa parte acha que ele tinha por volta de 20 a 21 anos no máximo. Esse profeta, ele começa, ora, a conversar com ele mesmo, ora, a narrativa histórica, ora, ele silencia para ouvir a voz de Deus. Então o texto começa falando que as palavras a seguir, e tem um ponto, são palavras de Jeremias. Então, assim diz o texto, palavras de Jeremias. Quem é Jeremias? Nós sabemos pelo texto que Jeremias, ele é filho de Ilquias. E esse Jeremias, que é filho de Ilquias, ele é de uma linhagem sacerdotal, isto é, o pai dele era sacerdote. E há quem diga que também levita, um duplo ministério. Então, a Bíblia diz que um sacerdote, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Então, até aí a gente percebe que é um homem que tem história, tem linhagem, tem pai, tem mãe, não é um forasteiro. Vamos para o verso 2. A ele veio a palavra do Senhor. Então Jeremias, ele falou e se apresentou. Agora veio a ele a palavra do Senhor. Esta palavra veio nos dias de um rei. Você vai perceber que Jeremias, ele é contemporâneo de Abacuque. Ele passa por 2 reis de forma completa. Boa parte daquilo que Jeremias fala, ele tem algumas semelhanças com o que Abacuque fala. O clamor de Jeremias é muito parecido em alguns momentos com o clamor de Abacuque. Então, ele nos dias do rei Josias,
Josias é aquele rei que também começou a reinar, de certa forma, não muito experiente. Então, o Josias, filho de Amon, o rei de Judá, no 13º reino, no terceiro ano, desculpa, do seu reinado. Então, aí você tem um fator histórico. Nesse período, acontecia muita apostasia, nesse período acontecia muita idolatria, nesse período acontecia muita frieza espiritual, e nesse período acontecia o que hoje nós chamamos de política suja. Vamos lá. Também nos dias de Joaquim, tá vendo? Então, ele tem a sua vida pautada em 2 reinos. Então, ele tem a influência da sua vida e do seu ministério com 2 reinos. Então, esse moço de 20 anos, consideramos uma idade ainda imatura para fazer algum tipo de governança. Esse moço, ele pega o final do Império Sírio e ele pega o início e o apogeu do ministério babilônico, ou do cativeiro babilônico. Então nós vamos perceber o seguinte, que esse filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 1/10 de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá. Aí nós temos o que nós chamamos de junção dos reinos. Vamos lá, verso 4. Ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém. Esse exílio é aquele de 70 anos. Então ele profetiza esse exílio. Aí ele diz assim, ele está falando, a mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo. Então você tem a história, você tem a autobiografia, e você tem agora um sujeito que começa a narrar sua experiência transcendental. Ele narra essa experiência porque Deus falou com ele. E à medida que Deus foi falando com ele, ele começou a refletir. Jeremias, antes que eu te formasse no ventre materno, isto é, no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. O que esse texto está querendo nos dizer é o seguinte: Deus se aproxima de Jeremias pela sua palavra e diz: Jeremias, antes de seu pai conhecer sua mãe, antes de seu pai namorar com sua mãe, antes de sua mãe lhe conceber, eu já te conhecia. Agora, Jeremias, você acha que você veio porque seu pai conheceu sua mãe, namoraram e sua mãe engravidou? Você acha que foi isso, Jeremias? Jeremias, você acha que foi uma cegonha? Olha, Jeremias, fui eu que te formei, antes que eu te formasse. Vocês estão conseguindo entender? Deus está dizendo para Jeremias que foi ele que formou Jeremias. E ele formou Jeremias antes do ventre da mãe dele. E ele formou Jeremias antes do ventre da mãe dele, porque ele já conhecia Jeremias. Jeremias, antes que você saísse do útero da sua mãe, eu joguei óleo na sua cabeça. Pensa nisso, Rodrigo. Antes de você sair do ventre da sua mãe, eu te consagrei. Eu joguei óleo te ungindo como pastor, profeta entre as nações. Irmãos, para evangelizar, para fazer missões, para ser uma bênção para onde nós formos, isso é um chamado para todos nós. Mas o chamado ministerialmente profético, o chamado pastoral, é um chamado para quem não quer. Deus chama para o ministério aqueles que não querem. Quando a pessoa não quer, Deus quer. No mundo que vivemos, há muitas pessoas que eles querem, mas Deus não quer. E no caso de Jeremias, ele não queria, mas Deus quis. Então, antes que você saísse da madre da tua mãe, eu te consagrei e eu te constituí profeta pelas nações. Os pastores chamados por Deus, eles não foram chamados para uma igreja. Eles são pastores de nações. Embora nós tenhamos a nossa vida atrelada a essa igreja,
Mas eu não posso esquecer que esse bairro aqui é o meu campo pastoral. Eu não posso esquecer que Feira de Santana, que o Feiraguai, que essa cidade é o meu campo pastoral, é a minha nação. E louvado seja Deus pela igreja que entende isso. Então, até aí, Deus falou para Jeremias, Jeremias disse para nós o que foi que Deus falou a ele. Quando Deus falou essas coisas para Jeremias, Jeremias falou algumas coisas para Deus. Vamos falar aqui juntos o que foi que Jeremias falou para Deus. Vamos falar bem bonito. Você pode ser homem ou mulher, você agora é Jeremias. Vamos juntos? Então lhe disse. 7. Vá. Mas o Senhor me disse. Irmãos queridos, eu queria entender por que Deus, algumas coisas, Ele não quer tocar no assunto. Volta ao versículo 6 e acompanha comigo. Se eu estou errado, você pode dizer, pastor, o senhor está errado. Aí eu vou estudar de novo. Jeremias disse para Deus assim, Senhor, eu não vou não ser profeta entre as nações. Eu não vou por 2 motivos. Veja se eu estou errado, meus irmãos. Me ajuda aí, Rodrigo. 2 motivos. Nilson, me ajuda aí. Jesonias, me ajuda aí. Eu não vou por 2 motivos. Motivo número 1, Marcela. Eu não sei falar. Vocês concordam comigo? Pode olhar no texto. Ele deu essa desculpa? Os favoráveis digam sim. Segundo motivo. Eu não vou porque eu não passo de uma criança. Tá certo aí? 2 motivos ou 1? 2. Então ele deu 2 motivos para Deus. Deus ignorou 1. Vamos ver o que é que Deus fez? Ele disse que não sabia falar e ele disse que não passava de uma criança. Aí Deus disse a ele, nunca abra sua boca. Presta bem atenção, Eneida. Nunca abra sua boca e diga que você não passa de uma criança. Nunca. Deus ignorou a desculpa dele que não sabia falar. Deus ignorou. Você pode até falar que não sabe falar. Que eu te dou razão. Você não sabe falar mesmo, não. Não se empolgue, não. Mas não sabe mesmo. Agora você não pode dizer que é uma criança. Porque quem recebe o Espírito Santo deixa de ser criança. Passa a ser um homem, passa a ser uma mulher de Deus. Não é mais infantil. Não é mais bobão. Tem discernimento. Tem visão espiritual. Tem joelho de oração. Tem vida no altar. Não diga mais que você não passa de uma criança. Porque eu vou te enviar. E onde eu enviar, você vai. E tudo que eu mandar você falar, você vai falar. Porque você não vai falar porque você não sabe falar. Você vai falar porque eu vou falando para você falar. Eu sussurro no seu ouvido. Aleluia. Louvado seja Deus. Verso 8. Não temas diante deles. Deles quem? Dos reis, dos impérios, da feitiçaria, dos incrédulos, dos frios. Não temas diante deles. Porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Amém, meus irmãos. Olha que palavra pastoral profunda, pastor Aécio. Olha aí, pastor Renato. Olha aí, pastor Marcelo. Veja bem, nunca diga, não tenha medo diante do desafio do ministério pastoral, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Aleluia. Verso 9. Então, depois estendeu o Senhor a mão, tocou minha boca. Deus agora está tratando aquela outra parte, lembra? Eu não sei falar. Deus agora está tratando aquela parte. Já que você não sabe falar, então vem cá. Deus estendeu a mão, tocou na sua boca e disse, eis que eu ponho na tua boca as minhas palavras. Ser pastor é a coisa mais fácil do mundo. Porque é só manter a integridade cristã
abrir a boca, que Deus fala. Eita Deus maravilhoso. Verso 10. Olha, que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos. Não é porque esse rei paga seu salário, você vai ficar com medo, não. Porque você é maior do que o rei. Porque você vai em nome do Rei dos Reis, aleluia, para arrancares e para derribares. Bom, eu quero finalizar essa palavra, meu tempo chegou ao final. Volta ao versículo 5, só quero finalizar com esses 3 verbos que aí estão. Versículo 5 diz assim: antes que eu formasse no ventre materno, aí ele começa a dizer assim: eu te conheci, eu te consagrei, e eu te constituí. Primeiro verbo, ele está falando de conhecimento. Antes do ventre da tua mãe, eu já sabia quem era você pela minha presciência. Eu conheço você. Eu sei o que você pensa. Eu sei o que você faz. Eu sei o que você faz nas redes sociais. Eu conheço a sua vida. Não brinque com o ministério pastoral, porque eu conheço. Segundo verbo, ele diz: eu te consagrei. A palavra consagração aí é kedosh. É quase a mesma que kadosh. É santidade, separação. É aquele que Deus pensou, Deus tirou, Deus trouxe e diz assim: isso aqui é meu. Eu consagrei. Eu consagrei a sua boca. Eu consagrei seus olhos. Eu consagrei seu casamento. Eu consagrei seu carro. Eu consagrei suas finanças. Eu consagrei seus filhos. Irmãos, a coisa mais profunda que esse texto fala é que nós somos um povo consagrado, pastor Edson. Pastor Marcelo, nós somos consagrados. E você sabe o que significa a palavra consagrado? É sagrado com. Eu sou sagrado com Deus. A minha vida é sagrada por causa de Deus. Meu ministério é sagrado por causa de Deus. Eu sou um consagrado, eu sou sagrado com Deus. Sem Deus eu não sou nada. Sem Deus eu não tenho nada. Sem Deus eu não vou a lugar nenhum. Mas com Deus eu sou consagrado. Louvado seja o nome do Senhor. E aí acaba o texto. E eu só vou começar o que não vou prosseguir. Que depois do primeiro chamado, tem um teste. Verso 11 e 12. Pronto. Até o 13. Eu encerro lendo 11. Diz assim: Deus falou que ele vai derrubar e vai edificar. Aí o 11 veio. Veio a palavra do Senhor dizendo novamente: Jeremias, já disse que quem fala não é você. Jeremias, já disse que quem faz não é você. Jeremias, já disse que você não deve dizer que é criança. Mas Jeremias, deixa eu ver se você está entendendo. O que você está vendo? Você está vendo o quê? Ah, Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. Você vai ver muitas semelhanças aí com Jonas, com Abacuque. Você vai ver muitas semelhanças. Estou vendo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: está vendo bem, hein, Jeremias? Rapaz, não precisa nem usar óculos, né? Está vendo bem. Porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Se você for perceber, não é o caso hoje, mas Deus já tinha feito algumas prévias na conversa com Jeremias, porque Jeremias era cuidado de Deus. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Verso 13. Outra vez me veio a palavra do Senhor, dizendo: Jeremias, o que você está vendo? Eu respondi: vejo uma panela ao fogo, cuja boca se inclina para o norte, isto é, para cá. Verso 14. Ao que disse o Senhor: do norte se derramará uma catástrofe sobre todos os habitantes da terra. Queridos irmãos, vamos finalizar essa reunião? Volta o primeiro versículo aí, irmão, para a gente finalizar. Você sabe qual era a profissão de Jesus? Alguém sabe qual era a profissão de Jesus? O pessoal disse que era carpinteiro. Por que o pessoal disse que
A profissão de Jesus era carpinteiro. Quem sabe me explicar? Porque o pai era carpinteiro. Gente, vocês são muito inteligentes. Então, a cultura bíblica geralmente é assim. Se o pai era carpinteiro, o filho, a tendência é carpintaria. Agora, assim, está dizendo aí que o pai de Jeremias era sacerdote. Então, me ajudem aí. Jeremias tinha que ser o quê? Sacerdote. Mas Deus disse, seu pai é sacerdote, mas eu não quero você como sacerdote. Eu quero você como profeta. Qual era a função do sacerdote, irmão? A função do sacerdote era o seguinte, a pessoa vinha com a sua queixa, seu pecado, e dizia, sacerdote, eu pequei. Era como se fosse uma espécie de confessionário. E aí o sacerdote dizia assim, olha, você vai apresentar o sacrifício a Deus. Ele vinha, trazia a sua oferenda, a oferenda morria ali, ele ia embora. O sacerdote tinha o seguinte, se uma pessoa tivesse lepra, a pessoa ia ao sacerdote para certificar que era lepra, e o sacerdote dizia, você é leproso, você tem que sair da cidade. Se uma pessoa fosse curada da lepra, a pessoa tinha que ir ao sacerdote, o sacerdote dizia bem assim, está curado. O trabalho do sacerdote era muito moleza. O trabalho do sacerdote era preservar o passado, porque era preservar o templo. O templo não na construção que nós temos hoje, mas na questão cultica. O sacerdote tinha agenda. Ele chegava, ele sabia claramente o que ele tinha que fazer e o que não fazer. O profeta era assim, ele estava em casa. Daqui a pouco diz assim, veio a mim a palavra do Senhor. Nós podemos ver isso, por exemplo, no primeiro livro de Reis, capítulo 20. Isaías recebe de Deus uma palavra, e ele vai até o rei Ezequias, e diz, Ezequias, põe em ordem a sua casa, porque certamente morrerás e não viverás. É difícil, irmão, para um profeta. O profeta é uma profissão miserável, está repreendido. Difícil, irmão. É difícil. Humanamente falando, é miséria. Você imagina que era o rei que pagava o salário do profeta. E aí você tem que chegar para o seu patrão e dizer, tu vai morrer, miserável. Me paga antes de morrer. E aí a Bíblia diz que esse moço disse para ele que ele ia morrer, e ele vai embora. Isso está lá em Isaías capítulo 38. Só que lá em 1 Reis capítulo 20, diz que quando ele foi embora, chegando no meio do pátio, Deus falou com ele, volta lá, Isaías. E diz a ele que eu vou acrescentar a vida dele mais 15 anos. Oh Deus, deixa de brincadeira, é para morrer ou é para viver? Olha como é difícil o trabalho do profeta. Mas o cenário de Isaías 38 diz que quando ele falou isso, o rei Ezequias virou o rosto para a parede. E a Bíblia diz que ele chorou muitíssimo e falou, oh Deus, ele clamou a Deus. E Deus ouviu a oração do rei Ezequias. A vida de profeta é muito difícil, irmão. Porque o profeta Natã foi até Davi e contou para ele uma parábola, porque Deus mandou ele ir lá e dizer que ele estava em pecado. Roberto Carlos até fez uma música, que eu acho que essa música ele tirou desse texto. Porque o profeta Natã começou a falar, dizer bem assim, Davi, o rei Davi, 2 homens, um rico e um pobre. O homem rico era um homem com muita abastança. Um homem com muitas cabeças de gado, de ovelha, tudo. E um pobre, uma cabritinha. Veio um amigo dele, do rico, ele pegou a única cabrita do pobre, sacrificou. Isso você vai ver em 1 Reis capítulo 11, 12. Samuel 11, 12, desculpa. E você vai ver a replicação dessa história em Salmo 51. Porque no momento que esse camarada, profeta, saiu da casa de Davi, lembre que Davi é que pagava o salário dele, quando ele vai saindo do palácio, ele já está, eu vejo ele dando a notícia para correr, porque Davi era rei, podia matar. Aí Davi falou, quem fez isso tem que pagar 4 vezes mais e tem que morrer. Aí o profeta diz assim, esse cara é você. Ele diz, esse cara sou eu. Esse cara é você. Esse cara é você. Eu acho lindo esse texto. Ser profeta é difícil. Ser profeta, irmãos, é ver um irmão falando mal do outro e dizer eu não aceito. Ser profeta, irmão,
É um casal namorando e ele querer botar a mão nas partes íntimas. E ela dizer, eu não aceito. Ser profeta, irmãos, é um marido passar um tempo grande sem tocar na sua esposa e ela dizer, eu não aceito. Ser profeta, irmãos, é um filho adolescente chegar na sua escola e as pessoas lá querem levar ele para o mau caminho e ele está longe da igreja, longe do pastor e se comporta de qualquer jeito. Ser profeta é dizer, mesmo nessa escola, todo mundo me chamando de BV, de boca virgem, me chamando de quadrado, mas eu vou honrar o meu Deus nessa escola. Ser profeta é difícil, porque ser profeta é abrir a boca e dizer, assim diz o Senhor. Vamos embora? Pai, nós queremos realmente afirmar que é difícil ser profeta. E o profeta Elias, ele mesmo nos mostra como é difícil ser profeta. Ao ponto que ele chegou para Deus e disse, Deus, todos os profetas fugiram e morreram. Eu fiquei sozinho. Só eu fiquei. E enquanto o irmão toca esse piano, eu queria que você pensasse nisso. Como é que está a sua vida diante de Deus? Você só fica se lamentando, reclamando, murmurando? Você vê profeta que some, profeta que não vem, você reclama de tudo. Mas você acha que você é o quê? O que é você? Ô Hermes, você acha que você é o quê, Hermes? Você acha que você é pastor dessa igreja? Você é melhor do que alguém? Primeiro que você nem é pastor, você está pastor dessa igreja. Porque essa igreja não é dos líderes. Essa igreja não é dos fundadores. Essa igreja não é de rico nem de pobre. Essa igreja é de Jesus. E nós devolvemos ela a Ele, porque Ele é o Senhor da igreja. Mas Deus, mesmo sem saber falar, nós queremos que essa cidade, de segunda a sábado, receba a influência daquilo que eu tenho vivido com Deus. Porque eu quero do meu jeito, do meu perfil, mesmo sem ser um pastor, mesmo sem ser um missionário, uma missionária, de tempo integral. Eu quero ser um pastor na minha escola. Eu quero ser um líder espiritual nessa escola, com o meu jeito. Porque o Senhor diz que para onde eu for, quando eu abrir minha boca, o Senhor vai colocar as palavras na minha boca. Obrigado, Senhor. Obrigado mesmo. Obrigado mesmo porque o Senhor me escolheu para ser um pastor. E eu me sinto muito honrado. Eu não mereço isso. Porque não há título mais nobre. Não há algo tão especial quanto ser ministro do Evangelho. E eu quero te agradecer pelos meus colegas dessa igreja, pelos pastores das mais diversas denominações que se espalham por esse mundo. Onde tiver um homem de Deus, Pai, anima ele, Pai. Coloca pessoas maravilhosas no caminho deles. Coloca uma igreja tão abençoada quanto o Senhor nos deu. E coloca gente que entenda que pastor também é gente. Coloca gente que sabe que o Evangelho é algo que nasceu no coração de Deus, porque Ele mesmo é o Evangelho. E assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém.